Boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui para falar do Don Quixote. Na aula passada, eu comentei sobre os intérpretes, da metodologia que nós estamos usando para abordar a obra e da lógica interna que Cervantes utilizou para descrevê-la. Muito bem. Nós vimos que na primeira saída ele foi até uma estalagem e a gente viu que o estalajadeiro era uma espécie de Sancho Panza pela descrição e ali ele foi batizado. Então, rememorando, ele sai da sua casa por uma porta escondida nos fundos, caminha sobre o solstício de verão, dia mais quente, e encontra a estalagem onde é o local em que toda a trama do livro se desenrola, especialmente no livro primeiro. O livro 2 é outra coisa que nós vamos falar na aula que vem. Eu queria aqui só recuperar uma coisa importante, que nós temos os intérpretes, especialmente o Miguel de Unamuno e o Ortega y Gasset, e a gente viu que essas interpretações elas são parciais. O Feiglin e o Robert Musil e outros escritores do começo do século usaram a imagem ou a ideia da segunda realidade que os dois livros de Don Quixote deixam explícitos, mas usam sem dizer do mecanismo interno. Eu me proponho aqui com vocês a mostrar como se deve ler o Don Quixote. Eu acho que em nenhuma obra que eu li esse método foi devidamente apurado. Eu acho que eu posso ajudar a vocês, que imagino que são leitores interessados do Don Quixote, a ler bem o livro. É esse o propósito daquilo que eu estou falando com vocês. Para dar uma ideia do simbolismo que está lá. Quer dizer, ele está sempre andando em espiral, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas o tempo da espiral pode ser um tempo mais alto ou um tempo mais baixo, ou um momento mais favorável ou menos favorável. E quando a gente está colocando mais baixo e mais alto, é ou no mergulho mais demoníaco ou mais celestial. Porque essa obra é uma obra que trata da salvação da alma. E a gente percebe que o Don Quixote ele mostra uma realidade espiritual traduzida na imagem do feminino. Isso tem a ver com o momento histórico que a gente vive, em que há uma emergência do feminino, mas tem a ver também com o fato de que o autor é um homem. E toda a aventura da alma é uma aventura que tem um anseio pela feminilidade. Então isso é muito importante. Se fosse uma mulher, provavelmente nós teríamos uma coisa diametralmente oposta. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições do Jung para a interpretação de obras de arte, especialmente de literatura. E eu aqui abraço integralmente essa proposta do Jung. Eu comentei com vocês a primeira saída deles da aula passada, e um episódio eu deixei de sublinhar, que é o encontro com os mercadores toledanos. Olha como é interessante esse encontro, porque quem são os mercadores? Qual é o significado daquele encontro? Os mercadores é como se eles estivessem numa feira, ou uma feira livre, uma feira típica do Renascimento, ou dos tempos medievos. Muito bem. O que é que nós tínhamos nas feiras? A opinião pública. Então aqui, quando o Don Quixote se defronta com a opinião pública, ela o massacra, ela o cobre de pancadas. Então é esse o significado. Então, uma figura como o Don Quixote não é bem vista pelo povo. Ponto final. É essa expressão que a gente pode tirar desse encontro de Don Quixote com os toledanos, os mercadores toledanos. Na sequência, a gente tem o Auto de Fé lá da queima dos livros, que é uma crítica muito aberta
tanto à igreja como ao Estado, e depois o surgimento do Sancho Panza. Nesse livro, que é um livro mais sucinto, a descrição é muito sumária da chegada do Sancho Panza, que vai ganhar uma expressão maior no segundo livro. Ele simplesmente o toma e o leva como escudeiro, né? E aí eles fazem a segunda saída, novamente saindo da noite escura, sem testemunhas, porque na verdade é uma aventura interior da alma, ou se quiserem, do mundo dos sonhos, né? E aí ele tem a primeira grande aventura, e talvez a mais famosa de todas, que eu até a comentei ontem no vídeo que fiz, que é o encontro com os moinhos de ventos, no qual o Don Quixote enxerga gigantes. Essa imagem é uma das coisas mais geniais que o Cervantes poderia nos dar, porque ele mostra o que são os moinhos de vento. É um engenho mecânico, é a técnica incorporada no engenho mecânico que vai dar o tom de todos os tempos modernos. Desde então, a gente tem a emergência da maquinaria como essa coisa que a humanidade desenvolveu, que tem um elemento favorável, que dispensa o homem dos trabalhos pesados e repetitivos, mas por outro lado acaba por ser um elemento que devora homens, mata homens. Assim tem exemplos abundantes em toda a face da Terra. E eu ontem comentei o fato de Fukushima, né? E aí você tem o símbolo de Prometeu aí, o mito de Prometeu, que é também o mito da expulsão do paraíso nos textos bíblicos. Aqui o homem comeu da árvore do conhecimento. Então esse não sai de graça. E ao fazer isso, ele passa a cultivar gigantes que o podem devorar. O Cervantes é um grande contador de histórias e tem um grande poder de síntese. E nessa imagem ele foi de grande felicidade. Na sequência da sua segunda saída, nós temos um encontro com o Biscainho, né? Que é um homem da região que é do Miguel de Unamuno, lá da Catalunha, né? Muito bem, o que nós podemos interpretar desse encontro? O Biscainho é um defensor de uma mulher que vem num coche, ladeada por sacerdotes, por freis, né, da Ordem de São Bento. Olha só, essa é uma das primeiras críticas diretas que ele faz ao mundo eclesiástico. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que eles são falsos religiosos e que ele é um falso defensor e que ali vai presa uma figura feminina por forças que na verdade dizem defendê-la. Então aqui já começa a proposta do Cervantes de interpretar o momento histórico que ele vive e o momento histórico que ia se abrir. E aqui nós temos a polarização do feminino positivo e do feminino negativo. Então o Don Quixote, como ele está sob a égide da Virgem Maria, a Dulcinea, é uma expressão da máxima pureza e da máxima beatitude do feminino, portanto equivale à Virgem Maria. Ele vai vê-la em todos os lugares, inclusive a gente já falou aqui sobre imaginá-las nas prostitutas, porque ele vê que uma mulher qualquer pode ser, vamos dizer assim, o vaso ou incorporar esse elemento beatífico da feminilidade, ou até o elemento divino da feminilidade. E nesse ponto, ele tem uma das coisas mais importantes desse livro, primeiro, que é o aparecimento do narrador oculto, o Cid Hamet Benengeli, que é também uma das coisas geniais do Cervantes, porque ele vai explicitar, por esse recurso literário,
que a figura do Dom Quixote não é uma mera figura literária. Isso é muito importante. Eu disse para vocês, no começo, que o Dom Quixote era uma espécie de espírito que vagava sobre a terra, como, aliás, o Fausto é para o Goethe e para os demais que escreveram sobre o tema. Então, o Dom Quixote é uma figura, aquela figura cristã típica, que estava por desaparecer. Não é? E isso se deu para ele como uma aparição mesmo. A pista é dupla. Primeiro está no prefácio que ele fez, quando ele se diz padrasto, que não é uma humildade literária, acho que é uma descrição factual, algo o inspirou, vamos dizer assim, e ao dizer isso, ele vai criar esse personagem narrador, o Cid, que ele chama de autor arábico e manchego, que é o duplo do Cervantes. Então a gente pode dizer que a gente tem aí uma expressão de extrema genialidade e de grande, como posso dizer para vocês, de grande honestidade do próprio Cervantes. Ele não atribui a si próprio o mérito que não é dele. Algo interagiu com ele, e esse algo, ele deu esse nome mágico das Arábias aí, e isso transformou em padrasto do livro. Agora, o que é do manchego arábico e o que é do Cervantes na narrativa? As imagens fortes, as imagens simbólicas, porque símbolos são algo que nos vem, eles acontecem para nós. Dificilmente as pessoas, mesmo os gênios como Cervantes, inventam símbolos. Os símbolos vêm, são dados. A descrição que o Nietzsche faz no Zaratustra é muito emblemática. Ele dizer que as palavras vinham para ele, ele as tomava meramente. Eu acho que o mesmo fenômeno a gente percebe aqui no Cervantes. Aí você tem o elemento pessoal do Cervantes, que é que ele usa do humor e do elemento da loucura para fazer uma narrativa engraçada. Porque o Cervantes precisava escrever para dar o testemunho da sua vivência interior, para fazer a gratidão à Virgem Maria que ele queria fazer por ter sido salvo dos banhos de Argel. O livro diz isso, esse livro 1 diz isso. E, ao mesmo tempo, ele fez a crítica social e a crítica política. Ele faz a duríssima crítica à igreja. Então esse episódio do Viscaínio aí, ele é muito interessante por isso. Ele é fundamental. Não é? E aí ele faz corte no combate, ele interrompe a narrativa. Fica um negócio bem inteligente e bem agradável. É muito interessante. Nunca envelheceu esse recurso. E é largamente imitado. Não é? Então nós temos aí que sublinhar essa passagem porque ela é vital para compreender o que acontece. Né? E nesse mesmo trecho da narrativa a gente tem o surgimento de dois outros símbolos, do bálsamo, uma espécie de panaceia que ele imagina, e o elmo de Mambrino, que que na narrativa ela acaba tomando uma bacia de um barbeiro e enxerga naquela bacia o elmo. Então, são dois símbolos importantes. Primeiro, esse elemento da panaceia, né, que era um mito medieval sempre buscado. E o Don Quixote tem a panaceia porque ele tem a proteção da Virgem Maria. A outra coisa é o elmo de Mambrino, que é alguma coisa parecida com o elmo de Perseu. Quer dizer, como ele está no mundo dos sonhos, no mundo que ele pode circular, veja que a Santa Irmandade, que é o poder de Estado, jamais põe a mão nele. Então, você tem aí um outro símbolo que acaba por aparecer de uma maneira alegórica na narrativa. E falando em Santa Irmandade, é importante dizer que ela é o elemento do Estado que está aqui. Ele vai estar em todo. Inclusive o estalajadeiro é membro da Santa Irmandade. A gente vai descobrir ao longo da leitura. Né? Então esses elementos são importantes para a gente entender. Só recapitulando. Primeiro, o processo em espiral, que
é o mergulho que ele faz nas trevas e depois vai pouco a pouco emergindo para a luz. O profundo mergulho é quando ele está na estalagem e faz a sua sagração de cavaleiro. Depois nós temos esse recurso aos símbolos e essa expressão confessa de que o verdadeiro autor do livro não é ele mesmo, mas alguma coisa que o inspirou. Nos mesmos termos que Nietzsche, e eu digo também que nos mesmos termos que Goethe, e que todos os grandes escritores acabam por dizer que tem esse elemento. A criação não é meramente cerebral, vamos dizer assim. Há elementos biográficos que possamos afirmar isso? Não. Eu procurei na literatura, não há. O Cervantes não deixou um romance do romance. Não contou como foi feito. O que nós temos é o prefácio e esse inaudito narrador Cid Hamet Benengeli. Pois bem, agora eu quero falar de vocês do drama da Marcela. Ele é fundamental. A Marcela é um elemento feminino absolutamente negativo. É a mulher incapaz de amar. É o oposto duplo do que seria Maria, Mãe de Deus. Então a Marcela ela está sempre associada aos pastores e está sempre protegida pelos mercadores de acanéias, de éguas. Esse recurso é muito importante. E próximo dela sempre está, digamos assim, esses homens que são os mercadores. Então, o drama da Marcela tem um duplo masculino que é o Crisóstomo. O Crisóstomo, ele se suicida. Porque a Marcela recusou-se a lhe dar o seu amor. Então você veja que o amor feminino é colocado como metáfora do amor divino, o tempo inteiro. Então nós temos no nível muito baixo a Marcela e o homem que se apaixona por ela, inclusive cai na condição de mouro. Ele pede para ser enterrado como mouro. E qual é a singularidade do Crisóstomo? Ele é um bacharel de Salamanca. Aqui está o terceiro elemento da profunda crítica que o Dom Quixote faz aos tempos modernos. É o tempo dos bacharéis, dos homens de ciências. Os homens de ciência leigos, não vinculados à igreja. Que era um fenômeno recentíssimo na Europa, começou acho que no século XIV, com a fundação das universidades laicas. E aí nós temos o elemento do bacharel que está sob o domínio do mal, sob o domínio de Marcela. E ele não sobrevive, ele se mata. Então esse momento é o momento capital do livro, para se compreender toda a trajetória que vai culminar com o surgimento do cativo e da moura lá na frente. Percebam vocês que é sempre o mesmo elemento feminino, que vai trocando de nome, vai se bifurcando ou vai se multiplicando como imagem, mas é meramente um recurso narrativo. Basicamente, são os mesmos personagens que, ao longo da espiral, vão ascendendo para um momento luminoso. Portanto, vão mudando de caráter. Então, a Marcela é essa mulher que, num certo trecho, ele vai dizer que, de um lado, é como o sol, e do outro, é como a lua, no seu rosto. É uma imagem astrológica. Essa é a imagem da conjunção do sol com a lua. O que significa o sol e o que significa a lua no mapa astrológico? Basicamente, é o elemento masculino e o elemento feminino da personalidade. Então, se isso está em conjunção em Marcela, é porque ela, na verdade, representa, nesse momento, o andrógeno, que é um símbolo do mal por natureza. Então veja como a narrativa do Cervantes ela é suave, e nesses pontos sensíveis, se um leitor não ficar atento, ele passa batido.
Quando ele fala que é o Sol com a Lua em conjunção, ele está falando do andrógeno, está reforçando o lado demoníaco de Marcela. Isso é absolutamente importante. E aí nós vamos ter que ele vai encontrar com os cabreiros, que vão fazer o enterro do Crisóstomo, e aí, de repente, quem surge na cena? A própria Marcela. E aqui eu quero ler para vocês um trecho que é essencial. Para quem tem a edição da editora 34, é na página 187. Ela vai dizer, ela vai se descrever, porque é que ela não quis e ela rejeitou o amor do Crisóstomo. Assim como a serpente não merece ser culpada pela peçonha que tem, ainda que com ela mate, por tê-la recebido da natureza, eu também não mereço ser repreendida por ter formosura, por ser desejada pelo Crisóstomo. Pois a formosura da mulher honesta é como fogo apartado, ou como espada aguda, que nem ele queima, nem ela corta quem dele não se aproxima. Bom, a primeira coisa que esse trecho nos diz é que a Marcela se identifica com a serpente bíblica, mesmo lá do Jardim do Éden. Ela é a própria serpente encarnada. Quer dizer, a descrição astrológica do Sol e da Lua já dizia isso, é o próprio endógeno. Agora ela diz, eu sou a serpente, eu sou como a serpente. Então a Marcela faz essa descrição para dizer o seguinte, olha, eu não sou culpada do homem se apaixonar por mim, de ansiar por mim, por esse feminino negativo. Depois de fazer esse discurso, ela se embrenha num bosque cerrado. E aí nós temos um fenômeno muito interessante. O Dom Quixote se apaixona pela Marcela. E aí o que ele faz? Ele larga tudo que estava fazendo lá e vai atrás da Marcela, entra no mesmo bosque na sua captura. Só que não a acha mais. Marcela desaparece de cena. Misteriosamente a Marcela não mais aparece. Quem vai estar lá? É a Marcela transformada numa mandala de éguas. Tem as éguas e seus guardadores. Então, aquelas éguas são uma expressão, vamos dizer assim, animália da própria Marcela. E aí, aquela paixão do Dom Quixote não pode ser retratada, por razões de censura e etc., e do costume do tempo, como uma paixão física dele próprio. E aí nós vamos ter um fenômeno muito interessante, que é extremamente engraçado, e mesmo tirando o contexto espiritual que eu estou tentando dar aqui, ele é extremamente importante, porque é o Rocinante quem vai se apaixonar pelas éguas. O Rocinante, que era um cavalo casto, as palavras do Sancho, de repente ele usou uma expressão muito peculiar do Quixote, uma palavra que eu nunca tinha escutado falar em português, né? Resfociliar com as éguas. E aí nós temos o quê? Que o próprio Dom Quixote é recusado, o próprio Rocinante. Eles tomam, ambos os dois, né? O Dom Quixote e o Rocinante, e mais o Sancho Panza, tomam um cacete dos donos das éguas lá, que são os guardadores da Marcela. Então esse episódio eu quero sublinhar com vocês porque ele mostra o link da narrativa. Você vê, Marcela surge, o Crisóstomo morreu, matou-se, pediu para ser enterrado como um Moro. Ele é um bacharel de Salamanca. Eu não vou explorar essa imagem do bacharel de Salamanca ainda, porque na aula que vem a gente vai voltar a esse tema. No livro 2 ele toma uma envergadura muito grande. Então nós temos que o Cervantes faz o recurso de projetar sobre o cavalo o desejo sexual do Dom Quixote, e aí a mesma rejeição que o Crisóstomo teve Dom Quixote. Isso mostra que há uma identidade entre o Dom Quixote e o Crisóstomo, né? E aí, depois de devidamente surrados, eles vão para, claro, tem que ser, na estalagem. E aí nós temos novos personagens na estalagem. A Marcela está lá,
Qual a forma que Marcela assumiu na estalagem? Ela assumiu uma forma dupla. Ela é a filha do estalajadeiro, mas ela é também a Mari Tornes, que é uma criada lá, muito feia. E aí nós vamos ter toda uma narrativa engraçadíssima e muito interessante, que mostra o processo de espiral em curso. Então, originalmente a Marcela era um feminino absolutamente refratário a dar amor, era incapaz de amar. Depois ela se transforma na filha do estalajadeiro e se transforma em Mari Tornes. O Don Quixote continua apaixonado por Marcela, agora na forma da filha do estalajadeiro. Mas quem vai servi-lo da maneira involuntária e muito engraçada é a Mari Tornes, que é o seu duplo. Que a Mari Tornes é um nome interessante que fala de uma mulher torta e feia. E aí a narrativa é muito engraçada, aqueles que leram devem ter se divertido muito, porque o Don Quixote vai dormir e vai dividir o quarto com o cara que é o condutor de éguas lá. A Mari Tornes vai servir o condutor de éguas, mas erra do caminho e acaba no colo do Don Quixote. E aí tem toda uma pantomima muito, muito divertida. Mas o essencial é mostrar aí que o processo de circulação em espiral ascendente continua. Então, essa Mari Tornes, que apesar de torta, é capaz de amar. E é como se o Don Quixote tivesse sido objeto desse amor. Então a narrativa divertida só esconde esse aspecto espiritual, né? Bem, depois desse episódio na estalagem, nós temos que eles saem, e aí nós temos um outro quadro extremamente famoso na narrativa, que é o exército de ovelhas, né? Nós temos que o Don Quixote se depara com 2 rebanhos de ovelha aos lados da estrada e os confunde com 2 exércitos. É uma narrativa muito enigmática e a gente só compreende isso se tiver em conta que o Cervantes foi um oficial combatente embarcado numa nave de guerra em Lepanto, onde foi ferido, conforme a gente já viu aqui. Eu penso que essa imagem que ele faz é uma crítica à guerra no modo geral, especialmente à guerra moderna. Os soldados são como ovelhas. Esteja de um lado ou esteja do outro. É a imagem da ovelha sacrificial, que vai para o sacrifício. Morrer sem mugir. Então, a meu ver, essa imagem extremamente divertida e plástica, que é famosíssima, ela não passa de uma crítica muito vigorosa à guerra e à guerra moderna. Soldados são ovelhas que vão para o matadouro. É assim que eu leio essa passagem, né? Bom, na sequência ele vai encontrar a procissão noturna lá com o corpo morto. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: a cada momento a gente vai ter essa imagem ou da criança, ou do corpo morto, ou de alguma coisa que vai mostrando a mudança no homem Cervantes, ou na alma do Cervantes. O corpo morto significa que algo morreu nele, e portanto se morreu, algo nasceu. Então, o fato dele ter sido objeto do amor da Marcela transformada, Mari Tornes, o elevou. E ao elevar, matou e o renasceu para outro momento da história, ou outro momento da sua existência. Então aqui a gente expressa isso. E ao mesmo tempo tem uma segunda crítica aqui à igreja. Então a gente vê que o Cervantes em nenhum momento ele deixa de fazer uma severa crítica ao corpo eclesiástico do seu tempo, que deixou as coisas sagradas de lado e passou a valorizar coisas desse mundo. Imagina se o Cervantes tivesse vivido nos tempos de hoje, né? E aí, na sequência, a gente tem um dos mais famosos momentos do livro, que é a aventura dos galeotes.
Parece uma coisa deslocada do livro, nesse processo de espiral, mas não é. O que significa os galeotes? Os galeotes eram prisioneiros do rei, condenados às galés. Eram, por definição, os piores criminosos, ou os mais azarados, se quiser. Então, o Don Quixote, não podemos esquecer que o Cervantes foi prisioneiro em Argel e depois foi prisioneiro do rei várias vezes, por dívidas. Ele conheceu o interior das prisões civis. Ele foi prisioneiro militar dos mouros, mas também foi prisioneiro civil. E eu penso que essa experiência na prisão levou os Cervantes a repudiar de uma maneira radical a justiça estatal. Eu digo para vocês que a minha simpatia por Cervantes nesse ponto é total. Quanto mais eu penso nos tempos de hoje, com esse volume crescente de prisioneiros do Estado, os Estados Unidos hoje tem mais de 2% da sua população masculina em cana. O Estado da Flórida tem mais de 5% da população masculina presa. E pior, em curva ascendente, porque cada vez a criminalização é maior e a eficiência da burocracia policial e judicial aumenta. Então, o que o Cervantes vai dizer é que há aí uma enorme injustiça. E tem uns trechos, eu não vou ler para vocês, está lá no livro. Uns trechos que ele vai dizer, olha, não compete ao cavaleiro andante perguntar porque o sujeito está nesse infortúnio. Mas cabe ao cavaleiro andante proteger aqueles que estão desafortunados. E esses prisioneiros são desafortunados. Não cabe ao rei tirar a liberdade de ninguém, vai garantir a liberdade de todos. Então vejam que o Miguel de Cervantes aqui, nesse capítulo dos Galeotes, fez uma crítica severíssima ao rei, ao sistema de justiça e à organização do Estado de um modo geral. Eu não conheço uma crítica mais acerba ao poder do Estado, porque todo o poder do Estado se justifica, o Estado se justifica pela justiça, pela sua capacidade de fazer a distribuição de justiça. O que o Miguel Cervantes diz nos Galeotes é que ele não reconhece essa missão do Estado. A gente que vive com a presença estatal em toda parte, no mundo de hoje, afora essa marcante ascensão da população encarcerada, a gente tem que meditar nisso que o Cervantes propõe para nós. Se naquele tempo já era assim, dá para imaginar o que nós podemos pensar nos tempos de hoje. É muito severo o que ele faz aqui. E um dos galeotes ele é muito importante, é o Ginés de Pesmont. O Ginés ele vai aparecer em todo o livro e também vai aparecer no segundo volume. É um personagem importante da trama. O Ginés é o grande criminoso. Eu não vou me alongar porque a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Mas mesmo o Ginés é digno da libertação por um cavaleiro andante. Porque, segundo o Cervantes, é assim que ensina a religião de Cristo. A coisa é fascinante. A coisa é fascinante. Eu só não digo para vocês que eu concordo 100%, porque o negócio é tão dramaticamente contrário ao senso comum que a gente fica sem ar. Mas aqui o Cervantes desqualifica o Estado moderno. Desqualifica a sua função mais importante e justificadora, que é a função de justiça. Então, a leitura do episódio dos Galeotes é a crítica ao Estado, na sua forma a mais severa. Em todo o livro, a crítica ao Estado vai por aí. Mas nesse episódio, o Cervantes se vinga de todos os seus carcereiros, a começar pelo próprio rei. Sem contar que a narrativa é muito divertida, os diálogos, a postura do Don Quixote, o desfecho surpreendente. Não é? E aí o que vai acontecer? O Don Quixote, surrado pelos galeotes, vai se esconder na Sierra Morena,
em espanhol é Sierra Morena. O tradutor aqui manteve o Morena. Mas eu acho que está errado. O certo seria Serra Negra. Até porque dentro da narrativa a palavra Serra Negra, a locução Serra Negra, faz mais sentido, porque ele vai mergulhar no mais fundo de si mesmo. Que é em Serra Negra que as coisas espirituais vão ficar mais agudas, né? Ele lá vai encontrar um seu duplo, chamado Cavaleiro do Bosque, que é um sujeito que se chama Cardenio. E depois vai encontrar com a Doroteia. Então veja que a Marcela, ela se duplicou na estalagem, como filha e como criada do estalajadeiro, e novamente vai se duplicar agora. Que aparece em duas formas femininas, né? Que é a Lucinda e o Cardenio. Desculpa, a Lucinda e a Doroteia. E por outro lado, a figura masculina do Crisóstomo agora não mais é um sujeito que se suicida, mas é um sujeito que está pagando seus pecados no coração da Serra Negra, como se fosse um primitivo. Aí tem uma outra imagem simbólica, porque nesse processo de crescimento espiritual, quando chega o momento da noite escura da alma, o homem cai na experiência do homem primitivo que há em nós. Então ele vai viver como fosse um homem das cavernas. E aqui nesse momento também é importante que o Don Quixote vai viver a mesma experiência. Ele vai ficar nu, amalucado e desamparado. Até o Sancho Panza ele perde a sua companhia. É como se ele ocupasse o lugar do Cavaleiro do Bosque. Ele é o Cavaleiro do Bosque. É um duplo dele. Então veja que interessante, porque agora que houve a ascensão da Marcela para Maritornes e a filha de Alajadeira, agora ela vai se transformar em outras duas mulheres, que são basicamente a mesma, que é Doroteia e Lucinda, que tem seus duplos, que é o Cardenio e o Dom Fernando. Então a narrativa parece novelas separadas, ajuntamento de novelas separadas dentro da narrativa, mas eles formam uma unidade perfeita. Você tem que entender que a espiral está se movendo e esse elemento feminino vai sendo iluminado. Né? Então, de tal sorte que a consciência do divino vai sendo manifesta, vamos dizer assim. Há um processo de salvação em curso. Esse é o ponto fundamental. Né? Bem, a narrativa é longa. A narrativa de Doroteia e Dom Fernando, do Cardenio e Lucinda, ou Luzinda, como está lá, é longa. Eu não vou dar detalhes aqui porque está lá, só basta ler. Mas a chave para compreender é que essas duas mulheres são o duplo de Marcela e os dois homens são o duplo do Crisóstomo. Tanto o Cavaleiro do Bosque, que é o Cardenio, como o Dom Fernando, que é o elemento ativo da narrativa, eles fazem isso. Agora, acontece nesse momento uma coisa especial. Primeiro, o Don Quixote vai mandar uma carta para a sua amada Dulcinea. Uma carta que jamais saiu da Serra Negra, porque Sancho a esqueceu. Mas aí tem toda a narrativa engraçada disso. E porque, na verdade, não é uma mera carta, é uma oração. E uma outra coisa fundamental que acontece lá. O Don Quixote rasga a sua camisa e faz um rosário. E por ele reza 1 milhão de ave-marias. Esse é o momento que me leva à emoção. Eu não consigo ler esse trecho sem que eu me emocione. E essa carta que o Don Quixote escreve para a Dulcinea terá uma resposta lá na frente, na história do cativo e da Moura. A Moura dá a resposta. A Moura, que é o duplo da Dulcinea, com outro nome, faz uma carta para ele. É a carta que vai salvá-lo quando ele está no cativeiro de Argel. Então veja como todas as imagens, toda a narrativa, ela forma um contínuo e é uma unidade perfeita. Se você tiver a chave para compreender esses enlaces.
né? Então, a gente tem que entender que o Don Quixote mergulha na noite escura da alma, faz a sua oração na forma de carta e manda para Dulcinea. Aí você tem toda a narrativa engraçada da pera da carta, o Sancho memoriza a carta, e aí vai ditando exatamente aquilo que ele acha e não aquilo que Don Quixote fez, mas não importa a peripécia, a pantomima que o Cervantes faz, uma técnica teatral mesmo, de narrativa. E aí nós temos a introdução do padre, né? E do barbeiro na história, que vão se fantasiar de mulher e tal. Então vira uma verdadeira pantomima. Mas a narrativa em torno deles é adjacente. É para reforçar o elemento de loucura dos tempos. É para reforçar o ridículo que essas personalidades que, vistas de longe, parecem personalidades sérias, um padre, naquele tempo o barbeiro era o cirurgião, era o sujeito que cuidava da saúde, não era um elemento qualquer, né? Muitas vezes o barbeiro tem um elemento mágico, em torno do barbeiro se conta muitas lendas, muitas histórias, não era um elemento qualquer da sociedade renascentista. Então, é claro que quando o Don Quixote sai da Serra Negra, juntamente com Cardenio e tal, eles vão para onde? Para a estalagem, claro, né? E sem esquecer das cambalhotas malucas do Don Quixote nu. Aliás, nesse livro, nessa edição que eu tenho da editora 84, mas em outras edições já vi também, tem as gravuras do Doré, relatando essas cenas. Essa cena das cambalhotas, ela está muito bem retratada. Dá para imaginar um mergulho do homem civilizado na pele de um homem primitivo. É esse que é o significado da noite escura da alma nessa narrativa. Ele voltou para um estágio civilizacional bastante anterior, né? Pois bem, e é bem interessante porque depois que ele vai para a estalagem, vai acontecer um outro ponto alto do livro, que é o fato, quer dizer, eles vão se encontrar, né? E aí você tem que o Don Quixote adormece, aí os personagens vão aparecendo, o Don Quixote não interage com a cativa, com o cativo nem com a moura. Enquanto eles aparecem, o Don Quixote dorme, né? Da mesma forma que vai aparecer lá uma novela de cavalaria, que é do Curioso Impertinente, que é uma novela que eu quero comentar com vocês aqui, porque ela parece uma peça fora do contexto, é uma carta fora do baralho. Em absoluto não pode ser considerada assim. Tanto é que no prefácio, nas primeiras páginas do livro 2, o Cervantes comenta o livro 1 e comenta a novela do Curioso Impertinente como sendo algo que as pessoas não souberam entender porque que ele botou uma novela em paralelo à história. Porque, na verdade, não era uma novela em paralelo, fazia parte do contexto da história. Mas antes de falar do Curioso Impertinente, vamos falar um pouco da história do cativo e da moura, né? Então, veja só, a moura é uma espécie de figura redentora. Ela é a expressão da Dulcinea. A gente já viu lá atrás que Toboso era uma vila de mouros. Dulcinea era a imagem idealizada do feminino beatífico vindo de Toboso. É como há algo de bom em Toboso, há algo de bom em Belém? Ah, sim, a Dulcinea. É o bem por excelência. Então ele está prisioneiro de Argel e vizinho a ele mora um turco principal, como ele diz. Só que esse turco tinha tido uma esposa cristã, que em segredo criou sua filha da forma cristã. E aí você tem, nesse momento, acredito eu, o Cervantes agradece a Virgem Maria
pela sua salvação. Ele atribui a esse elemento feminino, fantástico, personificado na Moura, que é cristãníssima, Lela Marien, ela o salva, literalmente o arranca do cativeiro. É espetacular a narrativa, é bela, é poética. Ela leva qualquer um leitor atento às lágrimas. Me levou às lágrimas várias vezes. Cada vez que eu leio, eu me emociono a essa leitura. Então é muito importante a gente notar que o Cervantes fez esse livro como para mostrar esse processo de crescimento espiritual, que é paralelo com sua vivência de militar e de escritor e a sua própria vida. E ele faz com que a Moura responda a carta do Don Quixote. E aí se dá o elemento salvífico. Quando está tendo essa narrativa, o Don Quixote dormindo começa a sonhar com estar lutando com os gigantes. E nesse momento o Don Quixote vence os gigantes. É quando ele fura os odres de vinho. Então todo mundo achando que era uma loucura, uma coisa engraçada. Mas como ele estava sonhando, ele estava realmente duelando com o Moro. Ele venceu o mal. Ele venceu o Moro. A expressão artística, literária, foi aquela coisa engraçada dele furar os odres. Ele disse que cortou a cabeça do gigante, etc e tal. Aquele é o momento de triunfo de Don Quixote. É um erro achar que aquilo é uma pantomima engraçada meramente. Aquele é o momento em que há o triunfo da alma do Don Quixote, ou da alma do Cervantes, sobre o mal. Na presença da Moura. No resgate da alma do Don Quixote, do Cervantes. Então aquela imagem dele vencendo os odres é, na verdade, uma descrição de que ele triunfou no embate espiritual com as forças das trevas. É assim que nós devemos ler. Não há outra leitura possível. Senão as coisas perdem o sentido. É que esse gancho é absolutamente importante para a compreensão da narrativa. E aí nós temos a introdução da novela do Curioso Impertinente. O que é o Curioso Impertinente? Ele tem uma esposa, trata-se do Anselmo, casado com Camila, que era a expressão das virtudes de uma casta esposa cristã. E ele tem um amigo, que é Lotário. Aí ele insiste por Lotário tentar conquistar a mulher para pô-la à prova. E a Camila tem uma criada chamada Leonela. De novo, a gente tem aí o quadrado, né? Os duplos masculinos e os duplos femininos. Mas, para não me alongar, basta dizer o seguinte. Essa novela denuncia o que acontecia nos tempos dos Cervantes, que era a dúvida dos seus contemporâneos em relação à verdade. Aqui nós temos duas conotações de verdade. Primeiro, a verdade nos termos eclesiásticos, a verdade divina. Então, duvidava-se do cristianismo, a ponto depois de ser negado. A gente está vendo aí o auge desse processo nos tempos de hoje, na negação da verdade cristã. E do outro lado, a gente tem também aqui a dúvida metódica do Descartes. Não se esqueçam que o livro foi publicado em 1605. Foi por esse tempo também que o Descartes publicou lá sua dúvida metódica, o discurso do método. E todo o idealismo estava emergindo com toda a força. Então, a novela do Curioso Impertinente era de uma força crítica a esse processo de dúvida da verdade. Então, foi a forma que o Cervantes usou para fazer a crítica. E ela está no contexto de toda a trama da alma, que é o livro 1. Vejam como é interessante. Não dá para dizer, tiremos isso, que aí não faz falta. Faz sim, porque o Cervantes era, aqui nesse livro, o grande crítico dos tempos. Né? Bem, uma outra coisa importante que tem na narrativa do Cativo e da Moura
é que ele diz que tem um espanhol lá nos banhos chamado Saavedra. E que era um sujeito principal, e que saiu incólume lá, segundo a notinha, a narrativa do Cervantes. Mas o que é importante nesse nome Saavedra? É que até 1597, Miguel de Cervantes não tinha o nome Saavedra. E a partir de 97 ele começa a usar esse nome. Miguel de Cervantes Saavedra. Muito provavelmente, essa é uma conclusão minha, não há elementos históricos para dizer isso, ele já tinha escrito esse pedaço, eu acho que ele adotou o nome. Foi uma maneira dele dizer que aquilo era um relato autobiográfico. Então é extremamente importante observar esse nome, porque é o próprio Cervantes que vira personagem do seu romance. É essencial perceber isso, né? E aí, depois que ele faz a vitória, furando os olhos divinos em sonho, ele vence o gigante, aí sim, provavelmente, se o Don Quixote tivesse acabado o livro por aí, ele estaria perfeito. Faria todo sentido. Já estaria, a mensagem principal já teria dado. O que veio depois foi refinamento e prolongamentos ao capricho do autor, né? Mas o que é importante é que depois que ele acorda, ele vai comer, aí ele faz o famoso discurso sobre as armas e as letras. Falando, na verdade, das duas profissões que ele, Cervantes, abraçou. Ele foi um soldado e ele foi um escritor toda a vida. E é um belíssimo trecho, é poético, todo mundo exalta isso e não tem como não exaltar, né? Eu recomendo que vocês atentem para esse trecho. Basicamente, é uma descrição das próprias habilidades de Miguel de Cervantes. Bom, na sequência, é toda a trama que vai tentar resgatá-lo da loucura, para trazê-lo para sua casa e tal e coisa. E aí aparece a figura de um cônego, que também é um escritor de cavalaria, para mostrar que o elemento da cavalaria era uma coisa que devia ser... Quando eu falo elemento de cavalaria, o que é? O heroísmo cristão. Que aprecia elementos de cavalaria. E aí tem um momento que é extremamente curioso, que é um lago alquímico, cheio de salamandras e outros bichos, né, primitivos. É um texto muito belo. A gravura do Doré é muito interessante por retratar esse momento. E aí, no fundo do lago, você tem um lugar plácido. Aí você tem uma espécie de jardim do Éden, um lugar paradisíaco, né? Mas, se nós observarmos, a descrição desse lago é uma descrição que usa da requintada linguagem da alquimia medieval. Então, isso leva a reforçar o caráter espiritual e de elevação espiritual que tem o livro. Então ele vai concluir com esse quadro, né? E aí nós temos na parte final a parte do transporte do Don Quixote para sua casa, né? Mas antes eles estavam no lago, a sua imagem que é usada. Eles estão num prado muito verde, com pastos abundantes, os animais estão pastando, e aí chega o quê? Mais uma crítica à igreja. Chega uma procissão de suplicantes, que eram frades que se supliciavam com um pedido específico para Deus. Qual? Que caísse chuva. E aí Don Quixote, claro, imediatamente viu naquilo, eles traziam uma imagem da santa, eles aprisionaram a princesa, aprisionaram a Virgem Maria. Então o que nós temos? Outra duríssima crítica à igreja. Porque não faz sentido você estar em um lago que tem lá, mas à margem de um lago, mas você tem um pasto verdejante e você suplicar por chuvas. Quer dizer,
Não haveria que suplicar chuva, nem que faltasse chuva, mas enfim. O que nós temos aí na pantomima que discorre em torno disso, e para variar o Quixote só se ferra no processo, nós temos uma crítica severa à igreja. Pelo menos aí essa expressão da igreja que tenta, enfim, transformar o espiritual em uma espécie de muleta da existência. E essa é uma das coisas que ficam muito, muito marcantes no livro. Nos vários episódios do livro 1 e do livro 2, em que aparece esse tipo de situação, nós vamos ver que o Cervantes não é amigo do clero, não. Ou pelo menos desse clero que estava apartado do sentido da igreja, vamos dizer assim. Pelo menos na visão do Cervantes. Finalmente nós temos o final que deixa a brecha para a terceira saída do Don Quixote, que vai acontecer no livro 2. E que vai ser antecedida pelo livro apócrifo do Avellaneda, e que é muito importante na existência do Cervantes, na sua motivação de escritor e no desenrolar de todo o livro 2. Ele lá usa uma expressão muito interessante, fala, eu vou me recolher porque preciso deixar passar os maus influxos das estrelas, né? Quer dizer, essa linguagem astrológica permeia todo o livro. O Cervantes provavelmente era um praticante de astrologia. E, de fato, a astrologia funciona, né, nesses termos. A linguagem, pelo menos, é muito apropriada aqui. Então, o que eu fiz hoje com vocês foi fazer uma leitura de overview sobre o livro 1, mostrar para vocês que nada do livro é supérfluo, nem a novela do Curioso e Impertinente pode ser supérfluo, porque é uma crítica severa do ponto de vista do que acontecia nos tempos, né? Essa dúvida metódica da verdade, seja a verdade descartiana, seja a verdade eclesiástica, e como o Don Quixote é, na verdade, a expressão de uma narrativa de alguém cuja alma se elevou. E podemos até dizer cuja alma foi em busca de salvação. E essa salvação se manifestou no plano do concreto, no seu aprisionamento e no seu resgate de Argel. Esse episódio na vida do Cervantes foi capital. Meus amigos, na aula que vem eu vou explorar o livro 2. Na aula que vem e na subsequente, claro, que é um livro mais volumoso, substantivo, e lá a crítica ao Estado realmente ela é mais amarrada. Aqui a gente viu que ela é mais incisiva no episódio dos Galeotes. No livro 2 aparece a história da ínsula, aparece a história do Duque, então a gente já tem os elementos do Estado dados. Importante sublinhar, para a gente preparar a conversa da semana que vem, é que o Sancho Panza é um sujeito analfabeto, de poucas luzes, mas ele é, ou julga-se, capaz de ser um bom governante. Qualquer paralelo com a história real terá sido mera coincidência. Assim foi o século XX. Assim é o Brasil do século XXI. Eu abro novamente um espaço aqui para que vocês façam perguntas. Eu devo dizer que eu mandei para vocês um e-mail com todos os textos. Um dos e-mails retornou. Então, por favor, quem não recebeu, me manda um e-mail, já com um e-mail alternativo, para que eu possa mandar o material para cada um. Eu mandei um texto do Miguel de Unamuno, na verdade 2 textos do Miguel de Unamuno, mandei um texto do Ortega y Gasset, mandei um texto do Vargas Llosa e mandei também um texto em inglês do Thomas Mann sobre o Don Quixote.
Então, aqueles que não receberam, ou especificamente essa pessoa que não recebeu, que eu sei que não recebeu, por favor, me mande um e-mail alternativo, porque pelo volume o seu e-mail, acho que é de empresa, não aceitou. Então eu vou fazer uma pausa aqui de uns 3 minutos e espero pergunta de vocês. Muito obrigado, boa noite.
Bem, meus amigos, eu acho que hoje não tivemos perguntas até agora, não sei se as teremos. Para não ficarmos aqui na espera, que não é muito agradável para vocês, imagino, eu vou então encerrar. Quem tiver pergunta, por favor, faça chegar para mim, que eu teria o prazer de responder por escrito para todos vocês. E na aula que vem, se tiver algum ponto essencial, eu retomo a partir das perguntas. Quero, portanto, agradecer a todos vocês e deixo então para todos o meu boa noite.